Menos de 2 anos depois de ser inaugurada, a unidade de pronto atendimento de Jaguariúna vai ser reformada. Segundo a prefeitura, o prédio tem uma série de problemas. O atendimento vai passar a ser feito no Hospital Municipal da cidade. Os moradores estão revoltados com a situação. O prédio tem rachaduras, infiltrações, fios elétricos expostos, hidrantes que não funcionam porque os canos não estão interligados e a rede de gás medicinal não existe. Os quartos têm cilindros de oxigênio para atender os pacientes, o que não é permitido pela Anvisa. De acordo com o secretário de Negócios Jurídicos, alguns problemas existem desde que o local foi inaugurado em setembro de 2012. Outros apareceram há alguns meses. A população está revoltada e é contra a medida. O que a gente vê em lugares maiores, como São Paulo, que reformas são feitas sem o fechamento. São feitas por alas, né? Para não atrapalhar o funcionamento, para não atrapalhar a população, que eu acho que é a maior interessada. A UPA foi feita para a população. O fechamento é necessário porque todos os laudos que nós temos apontam que para as reformas que são necessárias, é necessário o fechamento. E o fechamento dessa obra significa a não contaminação do ambiente, uma vez que permanecer com a UPA aberta e realização de obras implica em contaminação de toda a área, né? E mesmo porque a gente não pode também contar com a própria sorte de deixar a UPA em funcionamento, mesmo com os apontamentos diversos que foram feitos nesses relatórios. A unidade de pronto atendimento deve ficar fechada por pelo menos 6 meses. Segundo o secretário, esse tempo é necessário para notificar a empreiteira responsável pelas obras. A construção tem garantia contratual de 5 anos. Antes de começar a reforma, vai ser feita uma análise dos problemas. Com o fechamento da UPA, os mais de 5.000 pacientes atendidos aqui vão ter que procurar o Hospital Municipal, que já recebe por mês aproximadamente 11.000 pessoas. Isso quer dizer que a unidade vai ter que ampliar a capacidade de atendimento em quase 50%. Eu acho que vai ficar mais difícil, né, para a gente que precisa, né, do atendimento aqui do UPA, porque é mais perto para as pessoas, né, e o atendimento no hospital demora mais que aqui no UPA, né. E esse pessoal que está lotado aqui? A população que não vai ser atendida mais aqui? E vai fazer o que com isso aqui? Nós temos as unidades básicas de saúde e todas elas têm capacidade para absorver essa demanda. Lógico que elas não ficam abertas 24 horas. Na ausência desse tempo, o Hospital Walter Ferrari que vai absorver. Parte da equipe da UPA vai reforçar o pronto-socorro justamente para não causar maiores prejuízos para a população. A população tem que ter tranquilidade, sim, que essas reformas são necessárias e dentro desse prazo mínimo de 6 meses, a UPA vai estar funcionando com uma nova roupagem e de forma mais segura para atender a população. O avanço da tecnologia e a variedade de produtos eletrônicos disponíveis revelam que muitas casas não têm tomadas suficientes para conectar os equipamentos. Com isso, o improviso é a solução de algumas pessoas. Só que o uso de adaptadores pode provocar curtos-circuitos e até incêndios. Na sala de Elaine, além do abajur e do telefone, todos os equipamentos eletrônicos ficam ligados em uma só tomada. Ao todo, são 7 cabos plugados em um filtro de linha e um adaptador que tem 3 saídas. A quantidade de tomadas da casa é pequena, então aí a gente vai adquirindo aparelhos novos, vai adaptando, né, as tomadas. Aí vai colocando o Benjamin, vai colocando a régua, vai colocando o estabilizador e vai colocando um em cima do outro. Enquanto não faz uma adaptação na casa, Elaine não fica sossegada. Cada estalo ou barulho diferente, ela corre para conferir se está tudo certo com a fiação. Dá uns estalos, aí a gente já corre e vê o que está acontecendo, ou até mesmo a luz se falha, aí você já fica olhando, eu mesmo já arrasto o rack, já olho lá atrás para ver se está tudo certo, está saindo fumaça, está cheirando. A preocupação dela tem fundamento. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, a sobrecarga é um dos principais causadores de curto-circuito. Em alguns casos, pode até causar incêndio no imóvel. De acordo com a associação, só no ano passado foram notificados 234 casos de curto-circuito no Brasil.
200 evoluíram para incêndio. A partir do momento que você ultrapassa a capacidade de condução daquele fio, é que você começa o princípio de incêndio. Rafael é eletricista e sempre se depara com situações irregulares nas casas que visita. 70% dos chamados são para refazer redes elétricas que estão mal dimensionadas. Aumento de potência, porque o consumo sempre aumenta, ele nunca diminui, né? E a fiação não acompanha. Aí aumenta, mais um aspirador de pó, mais um chuveiro na casa. E não se muda a instalação elétrica, não se prepara a instalação elétrica para poder chegar a usar esses equipamentos com segurança. Na própria casa que ele mora há um mês, as tomadas são insuficientes para tanto aparelho. Como já sabe dos riscos, a reforma está na lista de prioridades. Vou mudar tudo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece regras para a quantidade de tomadas dependendo do tamanho do cômodo nas construções. E segundo o PROCON, quem compra um imóvel tem direito de exigir o reparo se as instalações não estiverem de acordo com a determinação. O consumidor, então, deve procurar o PROCON e buscar o Poder Judiciário se houver algum acidente de consumo, o que nós chamamos aí aquilo que for comprometer a segurança e a vida do consumidor. E aí, então, ele pode buscar o Poder Judiciário e pedir a reparação desses danos. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável e com sol amanhã. Não chove, de acordo com informações do CEPAGRE e da Unicamp. A umidade relativa do ar segue baixa. As temperaturas continuam subindo, mantendo o padrão de queda acentuada à noite e elevação durante o dia. Em Rafar, a máxima é de 29 graus nesta sexta-feira. Em Itupeva e em Amparo, de 28. Já em Campinas, os termômetros podem chegar aos 27 graus. Nestas cidades, as mínimas ficam entre 12 e 14 graus. A seguir, futebol, a derrota do Bragantino para o São Paulo em Ribeirão Preto pela Copa do Brasil.